Sargento Trader aqui. Eu espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês tenha sido ótimo e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Trader Tranquilão. O mercado essa semana tá maluco, né? Teve a decisão do Fed, teve a decisão da política monetária aqui do Brasil também, né? Como vocês viram, houve redução em ambas as Américas, né? Por assim dizer, na América do Sul, né? No Brasil especificamente é, reduziu é, 0,5% a taxa de juros, agora a gente está com 6% de taxa de juros aqui no Brasil, e nos Estados Unidos reduziu realmente 0,25%, ok? É o que o mercado estava esperando, até porque a economia americana ela está bem, como eu comentei com vocês nos últimos vídeos, os índices de manufatura foram ótimos, inclusive no payroll de hoje, no payroll de manufatura, né, que é o payroll exclusivo para medir é, a, a quantidade de empregos gerados no setor de manufatura nos Estados Unidos foi acima das expectativas do mercado. Então, uma notícia está em consonância com a outra, pelo menos em âmbito de manufatura. Porém, o que aconteceu hoje, se eu não me engano, entre ontem e hoje, o Donald Trump anunciou anunciou 10% de tarifa sobre produtos chineses, né? E aí, talvez você deve estar pensando, pô, isso aí deve ser bom, porque esse dinheiro vai para algum lugar, né? Essas tarifas vão para algum lugar, vão para os cofres americanos. Porém, isso é ruim, porque os Estados Unidos estão com essa guerra comercial justamente com a China, que tem um poderio comercial para realizar suas retaliações tranquilamente contra os Estados Unidos. E é isso que vai acontecer, pelo menos foi isso que os chineses anunciaram, que eles não vão aceitar esse tipo de chantagem, né? Essas foram as palavras deles, esse tipo de chantagem que os Estados Unidos vem fazendo contra a economia chinesa há um bom tempo, né? Então, é, num primeiro momento, né, no primeiro momento que eu digo, quando o Fed reduziu a taxa de juros, eu estava pensando em comprar dólar. Tanto que eu estava conversando com uma pessoa ontem à noite, né, que inclusive acompanha aqui o Trader Tranquilão, e ele estava conversando comigo sobre o dólar, sobre o euro, e eu falei, olha, o momento do dólar, ele é bom para pensar em compra. Porém, por conta dessa decisão do Donald Trump, hoje eu já penso diferente, porque quando ele anunciou isso, a China de imediato, aliás, foi praticamente de imediato já anunciou que retaliações serão feitas contra esses 10% que o Donald Trump anunciou. E isso é ruim para a imagem do dólar, porque isso deixa uma visão muito incerta de qual direção a economia vai seguir, né? E eu acredito que isso vai ser ruim, porque nesse período de retaliações que a China vinha já fazendo contra os Estados Unidos, os setores predominantes e mais importantes da economia americana, eu digo o setor industrial, fábricas, etc., sofreram com isso porque os chineses tarifaram justamente matérias-primas, o que prejudicou bastante o setor secundário da economia americana. Tá? E isso ocasionou em demissões, porque as despesas nas empresas começaram a ficar acima do que elas poderiam arcar. Então, como esse ataque, né, esse anúncio do Trump de 10% foi uma coisa muito violenta, né, os chineses não vão perdoar também e eles irão sim executar essas retaliações, provavelmente entre semana que vem ou antes do próximo mês, né? Que é o que o Trump diz que as retaliações que ele anunciou serão executadas a partir do mês que vem. Então, retaliações estão por vir e a queda momentânea não, a queda imediata do dólar, como vocês podem ver aqui no SD Iene, foi representando esse sentimento de incerteza do mercado, né? Porque eles já têm uma noção do que pode acontecer. O setor mais importante da economia americana, né, que eu já falei aqui, que é o setor de manufatura, vai sofrer com isso daí, tá? E isso não é bom justamente em um momento que esse setor justamente vem demonstrando bons resultados. Então, indústrias e fábricas, até empresas, serão prejudicadas por conta disso, tá? E é bom a gente ficar ligado em relatórios de empresas de grande porte, por exemplo, Apple, Google, essas empresas,
ou outras empresas, dependendo do setor, que são representativas para a economia e para o segmento que ela está, porque elas também, o relatório dessas empresas também impactam na moeda. Tá? Então a gente já vê aqui os investidores já recorrendo ao iene, né, o clássico iene como refúgio do mundo aí, né, tanto pelo motivo do iene ter mantido a taxa de juros, né, ou seja, não deixou o iene muito caro, então as pessoas recorreram ao iene por conta da decisão do Banco do Japão também, tá? Que no primeiro momento não impactou tanto, mas juntando uma coisa a outra, esse momento de incerteza dos Estados Unidos com o do Japão, né, esse momento de taxa de juros inalterada no Japão, fez com que os investidores recorressem ao iene japonês como refúgio nesse momento de incerteza entre Estados Unidos e China. E nesse rompimento de resistência aqui que vocês estão vendo, foi quando o Fed anunciou a redução da taxa de juros, tá? Esse rompimento aqui. E aí hoje veio o Trump. O que deveria ter acontecido aqui? O rompimento foi efetivo, né? A gente vê uma tendência de alta aqui, né? A gente vê uma tendência de alta aqui. Então, o que deveria ter acontecido era um rompimento e o pullback aqui para ele dar continuidade, né? Só que por conta do Trump, desse anúncio que ele fez, o dólar hoje despencou, não só na frente do iene, mas na frente de vários pares, tá? E EURUSD, também estava conversando com uma pessoa ontem sobre isso. Ele fez aqui o martelo, né? E hoje, aparentemente, ele vai fechar acima da máxima desse martelo. Então, em termos macroeconômicos, é uma boa ideia comprar euro? Hoje, sim, porque além do que eu acabei de falar já, da tarifa que o Trump anunciou e tudo mais, a gente tem alguns dados de recuperação econômica do euro. Hoje eu estava vendo o calendário econômico, né? Porque eu estou em viagem, eu não estou olhando muito o mercado, estou olhando as notícias de impacto para compartilhar com vocês, principalmente quem está no grupo de alunos sabe disso. E o euro começou a apresentar dados interessantes, principalmente no setor de vendas, né? Teve um aumento, uma recuperação bem significativa aí, acima das expectativas do mercado. E é um momento bom porque o Banco Central Europeu, né, manteve a taxa de juros, isso animou o mercado e ao mesmo tempo anunciou que pode fazer futuros cortes. Então, a gente vê um momento onde a taxa de juros foi inalterada, com sinais de cortes futuros, o que é bom porque vai deixar a moeda mais barata e etc. Fora empréstimos, financiamentos, etc., outras coisas. E também a gente vê o euro aos poucos demonstrando dados de recuperação econômica. Então, hoje é interessante comprar euro. Hoje, tanto no sentido macroeconômico, tanto no sentido gráfico aqui, como vocês estão vendo. Esse martelo aqui, ele está sendo formado numa região aqui, ó, muito próxima de uma região importante de demanda aqui, ó, para os compradores. Até se a gente olhar um pouquinho lá atrás, a gente vai ver que esse martelo ele foi formado aqui, ó, onde aqui atrás foi essa impulsão toda aqui, ó, dos compradores. E ele chegou esse martelo, a rejeição dele chegou a tocar numa resistência onde aqui atrás ela foi rompida. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Deixa eu aproximar um pouco aqui para vocês verem que a rejeição do martelo foi justamente aqui, ó, nessa resistência. Vou aproximar um pouquinho mais. Nessa resistência aqui, ó. Aqui a gente tinha uma resistência e quando a gente vai ver hoje onde foi a rejeição desse martelo, foi muito próxima a essa resistência, tá? Cadê a linha que eu tracei? Aqui, ó. A linha está aqui e olha onde o martelo chegou. Então, é aquela história, né? Resistência virou suporte. Então, aqui, essa linha aqui embaixo é um suporte importante para o mercado. E por conta do momento do dólar, momento de incerteza do dólar e leve recuperação europeia, é só a gente esperar aqui esse candle fechar acima da máxima para a gente pensar numa compra aqui, tá? Lembrando que no SD Yen a gente tinha uma ordem pendente, tá? A gente estava pensando em compra aqui por conta do Fed, né? E esse fundo duplo aqui também. Só que aí ele ativou nossa ordem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente estava com uma ordem mais ou menos aqui, né? Justamente no rompimento. Ele ativou nossa ordem, mas logo em seguida ele retraiu e, enfim, despencou aí. A nossa projeção era essa, mas
Como vocês podem ver aí, a análise estava completamente certa, né? Só que o mercado fez outra coisa. Uma outra coisa que eu estava observando aqui é o SDCAD. A gente tem, eu não sei se vocês lembram do fundo arredondado, então aqui a gente tem um fundo arredondado de novo, né? Com todas as características, a gente tem aqui no indicador de volume, a gente tem esse movimento, a gente tem esse vácuo aqui no meio, né? A gente tem dois picos, tanto na origem do movimento quanto no final dele. E também a gente tem uma redução de volume bem aqui no final do movimento e também a gente tem uma resistência, né? Já um padrão de candle simbolizando um falso rompimento aqui, a gente tem esse engolfo aqui nessa resistência. A gente está vendo aqui que os vendedores estão mostrando força nessa região, com esse martelo se formando aqui, e ao mesmo tempo a gente tem um triângulo simétrico, tá? Então eu só estou esperando um rompimento aqui para entrar vendido nesse par aqui, o USD-CAD. O nosso alvo ele vai ficar aqui embaixo, tá? Bem no fundo desse fundo arredondado aqui, tá bom? E por enquanto é isso, eu não olhei muitas coisas, né? O áudio SD ele também está dando sinais de compra. A gente tem um martelo aqui, também a gente tem um candle fechando acima da máxima dele. Só que eu não sei se eu vou negociar áudio SD, porque por conta dessa guerra comercial entre China e Estados Unidos, ele pode ficar muito vulnerável a qualquer tipo de impacto que os chineses venham a sentir. Então, eu sinceramente não estou muito confiante em áudio SD, eu não sei vocês, mas ele tem sinaizinhos aqui de que ele pode subir, né? Se eu usar os indicadores que eu tenho preferência aqui, que é o indicador de volume e o RSI, eu acho que ele também me diz isso. A gente tem uma forte concentração de ordens aqui dos investidores, né? E no RSI também tá sobrevendidaço aqui. A gente tem uma nítida divergência que eu nem preciso traçar. A gente tem uma divergência aqui bem nítida, né? Então, assim, como eu já falei nos vídeos passados, eu não tô confiante com áudio SD, né? Ele dá muita violência. Tudo que tem áudio NZD eu não confio. Então, fiquem de olho aí também, tá? IGBPSD, eu entrei comprado. Eu sei do momento da Libra, sei de tudo, mas eu estou entrando aqui em probabilidade matemática. Eu estou usando uma ferramenta aqui chamada regressão linear, tá? E geralmente quando o mercado ele toca nas extremidades desse canal, tá? Que é automático, ele mesmo já faz, ele simboliza sinais de compra ou venda. Nesse caso aqui ele está me mostrando sinal de compra, porque ele já chegou na extremidade inferior do canal, tá? E a gente tem uma fortíssima concentração de ordens aqui. E a gente tem um engolfo aqui atrás, tá? Então eu estou comprado por conta disso. E eu acho que nesse momento de incerteza do dólar, os principais rivais vão se aproveitar para ganhar força frente ao dólar, tá? Então euro, libra, Audi, essas moedas rivais do dólar vão começar a aproveitar esse momento de incerteza com relação à moeda americana para, né, ter a sua demanda aumentada aí, tá? Porque os estímulos já foram feitos, né? A taxa de juros inalterada, coisa que é uma tendência praticamente global, né? Redução ou de taxa de juros, tanto que o Banco da Inglaterra também manteve a taxa de juros por conta do Brexit, né? Enquanto não tiver um consenso entre os europeus e os britânicos, eles vão manter a taxa de juros assim. E aí, isso também serve como uma espécie de estímulo para a Libra, porque ela não fica cara de ser negociada. E aí os investidores acabam recorrendo talvez a Libra, né? Porque a Libra, convenhamos, cá entre nós, a Libra, ela é um ativo bem caro de ser negociado, ela tem uma oscilação bem violenta, para quem opera a Libra sabe disso. Então eu até considero ela um ativo de alto risco e é o que alguns investidores estão buscando nesse momento. Embora o Brexit seja uma pedra no sapato dos investidores, mas no momento, né, espera-se que os rivais do dólar, como eu já falei, ganhem força por conta da incerteza que circula os Estados Unidos por conta da China, do que a China pode vir a fazer nessas retaliações, ok? Então a gente só tem isso, né? Eu só observei essas coisas aqui, não
eu não olhei muita coisa, porque como eu falei para vocês, eu estou em viagem. Então, quando eu estou em uma viagem em família, para ver família. Então, quando eu viajo para ver a minha família, eu priorizo mais a minha família do que mercado. Então, se o mercado está subindo ou descendo, não me importa. Eu só priorizo minha família. Então, o que eu consegui ver, né, nas notícias e identificar foi que o sentimento econômico é de não compra do dólar. Então, se você está pensando em comprar dólar, dê uma segurada. E fortalecimento das moedas rivais do dólar, né? Então, euro, libra, CAD, todas essas, o iene principalmente, CHF, franco suíço, todas essas moedas rivais do dólar, eu acredito que elas podem ganhar força agora. E o SDCAD, como eu falei para vocês, eu só estou esperando aqui um rompimento. Eu já estou querendo vender aqui, sinceramente. Mas eu acho que eu vou esperar esse candle de hoje fechar. Quando esse candle fechar, praticamente o mercado já vai estar fechado. Então, só domingo ou segunda-feira para eu fazer um trade aqui. Tá? Então, já fiquem ligados aí no SDCAD por conta desse fundo arredondado e também pelo momento do dólar. E eu vou sim vender o USD e comprar dólar canadense, ok? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que a semana de vocês tenha sido melhor do que a nossa. E eu aguardo vocês no próximo vídeo segunda-feira, ok? Um forte abraço e até segunda-feira. E bom final de semana e comportem-se. Não exagerem na bebida. Fui.